Bruhim Abaim, bem-vindos. Gostaria de abrir o shur de hoje com duas observações e delas a gente vai desenrolar o tópico que a gente quer falar hoje, se Deus quiser. É o seguinte, pessoal. Tem uma mensagem Power que vem logo em seguida dessas duas observações que elas acompanham um denominador comum, algo que elas têm em comum. Vamos lá. Em Parashat Balotecha, meus queridos, está escrito no Sefer Bamidbar, Hashem chega para Moshe Rabbeinu e fala para ele, Kach et halviim. Moshe Rabbeinu, pegue os Leviim. A gente tem três tribos, Cohen, Levi, Israel. A Kadosh Baruch Hu chega para Moshe Rabbeinu e fala, olha, Moshe Rabbeinu, pega os Leviim para uma função específica. De repente, a gente entende como que se pega alguém. Pega a pessoa, traz ele para você. O que quer dizer pegar uma pessoa? De repente, Urashi fala para a gente, nesse mesmo pasuk, Kachem, pega eles, bidvarim, com palavras. Ou seja, o pasuk fala para a gente, pega os Levi, Moshe Rabbeinu foi lá. Mas Moshe Rabbeinu entendeu de Akadosh Baruch Hu e assim fez, Kachem, bidvarim, pegar eles com palavras, via a fala de Moshe Rabbeinu se comunicando com os Levim, não pegar eles fisicamente. Um pouco mais para frente, a mesma parashá, Moshe Rabbeinu de novo recebe uma ordem de Akadosh Baruch Hu, e Hashem fala para ele, olha, agora chegou a hora de você formar um Sanedrin. Sanedrin, meus queridos, é a corte judaica. Sabe que tinha uma corte judaica que decidia leis referentes a muitos assuntos, monetários, não monetários, casamento, divórcio e inúmeros assuntos. Isso em hebraico é chamado Sanhedrin. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, você vai pegar alguns anciãos, alguns sábios, e vai designar eles para serem o Sanhedrin, a corte judaica. E está escrito, Ulkachtem Otam, você, Moshe Rabbeinu, vai pegar eles, vai selecionar eles. E de novo, Rashi pula da cadeira e diz, Kachem Bidvarim, pega eles com palavras, e convence eles a vir fazer parte do Sanedrin do Bedin. E a pergunta é, de onde Rashi tirou para esses dois episódios, tanto para pegar os Leviim, para santificar eles, e dar uma função nova para eles, quando Hashem fala Kach, pega, como também para pegar os sábios e trazer eles, transformar eles num Sanedrin, numa corte, Kach, pega, e Rashi diz, Kachem Bedvarim, convence eles. E a pergunta é, da onde Rashi tirou que é Kachem Bidvarim? Passou que não falou Bidvarim, com a fala, com o fato de convencer eles. A gente até fala em português, quando você fala, olha, pega alguém, você fala, pega um, você traz a pessoa. Você não precisa convencer ele verbalmente, especificamente. Da onde Rashi tirou isso? Quem faz essa pergunta, meus queridos, é o Hatam Sofer, em uma das suas drashot. É curioso que a drashá na qual ele faz essa pergunta, só por curiosidade, entre parênteses, ele falou sobre um imperador da Áustria. O Hatam Sofer viveu em 1800, mais ou menos, 1850, em Pressburg. Ele falou sobre um dos imperadores falecidos. E no meio da drashá que ele está trazendo lá, falando sobre o imperador falecido, sobre o discurso dele, sobre o imperador falecido, ele faz essa pergunta, essas duas perguntas que eu observei para vocês. E a segunda e última observação, e a gente vai costurar as duas juntas em 2 minutinhos, é o seguinte. Tem na nossa Torá Kedoshá um episódio muito famoso e um muito menos. Eu queria trazer os dois e mostrar para vocês se os dois são verdadeiros. Acreditem em mim, ou melhor, não acreditem em mim, procurem. Em Parashat Beshalach, no Sefer Shemot, o povo está saindo do Egito. No 17º capítulo do Sefer Shemot, Perek Yudzayin. Pessoal, chega no deserto, saiu do Egito, e como vocês sabem, no deserto, de verdade, eles estão morrendo de sede. E de repente, quando o povo está morrendo de sede, o que eles querem? Água. O povo chega para Moshe Rabbeinu e fala, Moshe Rabbeinu, tenu lanu maim. Nos dê água. We want water now. A gente quer água agora, a gente está morrendo de sede. Não tem o que fazer. E não só isso, o povo chega para Moshe Rabbeinu e fala para eles, olha, por que você tirou a gente do Egito? Para morrer no deserto? Ficar aqui sem água é morrer. Moshe Rabbeinu, você não vai dar água para a gente? Assim está escrito na Torá em Parashat Beshalach. E aí, óbvio, o que Moshe Rabbeinu faz?
Ele fala, tá bom, vou ter que achar uma forma de pegar água. Então Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, pega o seu bastão, bate na pedra, e dentro da pedra tem algumas pedras que contêm água, bate naquela pedra e tira a água da pedra. E está escrito que o que Moshe Rabbeinu fez? Leio para vocês o pasuk. Vayas Moshe Ken. Moshe fez exatamente o que Hashem mandou. Ele bateu na pedra e tirou a água para o povo beber. Vayas Ken Moshe le'enei kol Israel. Ele fez isso na frente de todo mundo. E Hashem fala para ele, Hazakom Abruk. Maravilha. Logo em seguida, já a gente anda 2 farim para frente, estava em Sefer Shemot, agora em Sefer Bamidbar, aparece quase que o mesmo episódio, exatamente igual, copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, meus queridos. Para Parashat Chukat, Miriam morre. Quando Miriam deixa de existir, as nuvens, o poço de Miriam, melhor dizendo, Miriam, no mérito dela, havia um poço que acompanhava o povo no Egito para beber água, no deserto, para beber água, porque no deserto não tem água, então o poço de Miriam acompanhava o povo onde eles iam. Miriam falece, o poço de Miriam, que era o provedor de água para todo o povo, cessa de existir. Então, eles pedem água, e todo mundo conhece essa história. A história anterior ninguém conhecia, mas essa todo mundo conhece. Moshe Rabbeinu bate na pedra, e aí de repente, para tudo, cartão vermelho, sai. E de repente, Hashem fica chateado, fala, opa, Moshe e Haron, Yan lo emantem bili agdisheni, vocês bateram na pedra? Vocês não fizeram, vocês me desobedeceram? Na frente de todo o povo? Daqui para frente, o sonho de consumo de vocês era entrar em Israel, acabou. Haron morre logo em seguida e Moshe Rabbeinu morre um pouco depois. Moshe Rabbeinu deu a vida dele para o povo, conduziu o povo com um sonho, entrar na terra de Israel, e como a gente sempre fala aqui, ele não queria ir na Tachana Merkazit comer shawarma nem falafel, não era esse o objetivo dele, era entrar em Israel para quê? Para cumprir as mitzvot que só tem em Israel. Moshe Rabbeinu falou, minha neshama também quer essas vitaminas das mitzvot que só tem em Israel. E o sonho de consumo dele não foi concretizado. Por quê? Porque ele bateu na pedra. Mas um minutinho. A gente acabou de mencionar que em Parashat Beshalach, Moshe Rabbeinu também bate na pedra, logo quando o povo estava saindo do Egito, e está escrito, Moshe Ken lene kol ziknei Israel, ele fez na frente de todos os sábios. Aqui ele fez escondido, e ainda assim, lá, a vida segue. E aqui Hashem fica muito, muito chateado com ele, e com Aharon. E a pergunta é, óbvio que no nível gigante de Moshe e Aharon, mas foi algum tipo de um erro pequeno, mas suficiente para eles serem castigados. E a pergunta é, meus queridos, Manishtaná, qual é a diferença entre essa atitude e a outra? Ambas atitudes foi Moshe com o povo com Moshe, no deserto, tudo igual. Porque a primeira, ok, vida segue. Na segunda, acontece para o jogo, apita o árbitro, cartão vermelho, os 2 jogadores titulares, se a gente pode dizer assim, só para exemplificar, Moshe e Haron saem do jogo. E quando eles saem do jogo, o time perde. Tem aqui uma lição muito, muito importante, tanto para responder essa pergunta dos 2 episódios de bater na pedra, quanto também na pergunta que a gente falou antes, Kachem, e da onde Rashi tira Bidvarim, pega os Levim, pega o Sanedrin com palavras. O pastor não falou verbalmente, só falou pega, da onde que Rashi tira que são com palavras. Pergunta do Hatam Sofer que a gente fez antes. Para começar a responder, meus queridos, e a gente já embarca no nosso tópico, é o seguinte. Acompanhe comigo algo muito, muito, muito interessante, como introdução para a resposta. Yaakov ficou 22 anos sem ver o seu filho Yosef. 22 anos. Depois de 22 anos, ele escuta que Yosef está vivo, ele é o CEO do Egito, ele coordena a potência mundial e ele continua espiritualmente nos trinques. Ele continua no pedestal espiritual, um homem com todas as tentações financeiras. Ele era o homem maravilhoso, está escrito, não que a mãe dele falava que ele era bonito, ele era bonito de verdade. Yosef está escrito que as mulheres subiam no muro para olhar para ele do outro lado do muro. Ele é um homem maravilhoso, ele tinha tudo, dinheiro, beleza, politicamente ele era uma pessoa muito importante. De repente, Yaakov escuta que seu filho Yosef, mais uma vez, está vivo, depois de 22 anos longe de tudo.
intacto espiritualmente. Então diz Yaakov, o que a gente diria? Quando a gente quer ver alguém muito, a gente fala, ó, chama o Uber, chama o táxi, vamos correndo, pega o avião para ver essa pessoa. Só que na Torá está escrito diferente, talvez nunca tinha prestado atenção nisso. Vi essa observação faz umas 3 semanas, quando comecei a preparar o shiur. Ve'erenu beterem amut. Muito estranho. Yaakov diz, deixa eu ver o meu filho Yosef antes de eu morrer. 1 minuto. Quando alguém vai ver uma pessoa que ele quer muito ver, faz tempo que ele não vê a pessoa, ele fala, olha, estou muito ansioso para ver a pessoa, não consigo dormir. Tanto faz. Mas não, deixa eu ver ele antes de eu morrer. Por que Yaakov disse essas palavras beterem amut, antes de eu morrer? Vi uma observação gigante, meus queridos, feita por Rav Shmuel Kamenetsky. Só acompanhem comigo. Disse esse homem o seguinte. Yaakov disse, e ele percebeu isso, Erenu beterem amut. Deixa eu ver meu filho antes de eu morrer. Por quê? Porque disse Yaakov, depois de tudo que Yosef passou, foi vendido pelos irmãos, foi seduzido pela mulher do Potifar, ficou milionário, é uma pessoa muito influente politicamente, e ainda assim esse homem se mantém nos trinques espirituais, nos valores da Torá. Deixa eu ver ele antes de eu falecer. Por quê? Disse Yaakov para si mesmo, e a Torá conta isso para a gente, deixa eu ver ele antes de eu falecer, porque depois que eu falecer, eu acho que eu não vou conseguir ver ele mais lá em cima, porque Yosef vai estar num nível espiritual tão alto, no Shamaim, no Olam Haba, no mundo vindouro, que eu acho que eu não vou conseguir ver ele. Por conseguinte, disse Yaakov, pessoal, em que power? Erenu beterem amut, deixa eu ver ele antes de eu morrer. Por quê? Uai lama. Porque ele falou, se eu quero ver o meu filho, vai ser só aqui nesse mundo, enquanto ele está vivo, e qualquer um pode olhar para ele, chega lá perto, ainda mais eu, o pai dele, Yaakov dizendo, referente a Yosef. Lá em cima, acho que eu não vou conseguir chegar nem perto dele, por tantos méritos que esse homem, no caso Yosef, acumulou. Que gigante observação. Quando eu vi isso, falei, uau! Gigante, verdadeira, e que traz um insight muito grande para a gente. Qual? Queria aproveitar para costurar isso com o show de hoje e já responder, e a gente caminha no tópico de hoje. Nos nossos dias, cada um de nós é um Yosef. Repito, no século 21, cada um de nós, isso mesmo, qualquer um, é um Yosef. Sem desmerecer Yosef, claro, mas um pouquinho de Yosef todos nós somos. O que eu quero dizer? Nós temos méritos gigantes com tanta distração que tem no mundo, com tantos valores que não caminham paralelos à Torá Kedoshá, que o mundo vende. A pessoa se manter firme aos valores da Torá, às mitzvot, essa pessoa tem que ser um herói. Eu de verdade acredito que todo homem, toda mulher que cumpre a Torá, que se mantém firme, tentando cumprir a Torá, halachot, valores, essa pessoa é um herói. Ela é um herói. Hoje em dia, no question. Erenu beterem amut. Deixa eu ver ele antes de ele falecer, por quê? Porque daqui a pouco eu não sei se eu vou conseguir ver ele. Isso pode ser dito no século 21 sobre todo e qualquer Yehudi ou Yehudiá, homem ou mulher que cumpre a Torá Kedoshá. Porque quando Hashem chegou e disse para a gente que tem um povo na Torá que a gente precisa destruir ele. Hoje a gente não sabe quem é esse povo, e é óbvio que a gente não pode matar ninguém, mas quando se sabia, havia uma mitzvah de destruir um povo, Amalek, o povo de Amalek. E Hashem fala para a gente qual que é o tzivui de Hashem, qual que é a orientação de Hashem referente a Amalek. Milchama ba'Amalek, nós temos que fazer uma guerra contra Amalek, midor, de geração em geração. E óbvio que a gente pode aprender também de geração em geração que a guerra contra Amalek, contra o Yetzer Hará, contra os valores errados, ela muda de geração em geração. Midor, cada geração tem sua batalha distinta. E é importante a gente saber que na geração de hoje, Erenu beterem amut, deixa eu ver ele ou ela antes dele falecer, com 120 anos bem vividos a todos. Por quê? Porque depois não sei se eu vou conseguir ver ele ou ela lá em cima, porque ele é um herói, ela é um herói.
E entrar lá no VIP lá em cima é para poucos. Assim disse Yaakov, e assim a gente tem que aprender cada um para o outro. Não dá para hoje em dia ir para uma guerra com estilingue. Antigamente dava. Antigamente com arco e flecha se vencia guerras. Hoje em dia não dá para ir para uma guerra com estilingue nem com arco e flecha, por melhor que seja. Milchama ba'amalek midor dor. Cada geração muda, meus queridos. Nós vivemos na geração da berachá, na geração da bênção, na geração de fartura, na geração de abundância. É muito bom, sim, mas tem um detalhe. Se nós não estivermos preparados para tanta fartura, para tanta abundância, a gente é engolido por tudo isso e se perde no meio de tudo isso de bom que tem no mundo a nos oferecer e de não tão bom muitas vezes. Eu explico. A gente precisa, às vezes, quando tem muita pressão na água, uma mangueira não serve para conduzir a água de ponto A ao ponto B, a gente precisa de canos mais robustos. Conforme o volume e a pressão da água, assim também são os canos que conduzem a água. Nós recebendo a Brachá de Hashem gigante no século 21, de novo, nós vemos numa geração que nunca no mundo teve tanta comida, tantos hotéis, tanto entretenimento, tanto lazer. Nunca no mundo teve isso. Tecnologia, facilidades, nunca no mundo teve isso. Essa geração que vem engolindo isso e às vezes até de uma forma não tão boa, porque é difícil. Quando a gente recebe toda essa brachá, toda essa abundância, toda essa fartura e os nossos canos são pequenos, tende a engasgar. Por quê? Porque a gente precisa estar pronto para receber toda essa brachá. Acompanhem comigo, pessoal, aonde a gente chegou. Hatam Sofer perguntou para a gente, Kach etalvim, Kach etazekenim, pegue. Irashi disse para a gente, bidvarim, verbalmente, comunicação. Um minuto. Como Irashi sabe isso? Perguntou Hatam Sofer. Resposta óbvia que ele traz lá, mas essa pergunta nem deveria mais começar. Essa pergunta nem deveria ser uma pergunta para a gente, com todo o respeito ao Hatam Sofer. A única forma no século 21, com tanta abundância, com tanta fartura, como a gente disse, Milchama ba'amalek midor dor, cada geração é diferente. A nossa geração é uma geração diferente, onde cada pessoa que chega e consegue ficar amarrado aos valores da Torá, ele é um herói. Er'enu beterem amut, disse Yaakov para Yosef. E nós falamos no século 21, cada um para o outro, Er'enu beterem amut, porque vai lá saber o mérito de um Yehudi nesse mundo. Quando diz Kach, pegue, no século 21, a única forma de trazer alguém, fazer algo com alguém, solicitar algo de alguém de verdade, é de uma forma comunicativa. Convencer, explicar, falar, dialogar. O resto, hoje, de nenhuma forma funciona. Talvez funciona, como a gente mencionou em algum outro momento, na frente da pessoa. Enquanto essa pessoa que está forçando o outro a fazer, ela tem um poder maior. Mas, olhem que interessante, para funcionar de verdade só tem um jeito. Convence, explica, fala, comunica. Diz Rashi kachem, como diz Rashi bidvarim, verbalmente, porque na marra não funciona. E ainda mais no século 21, que a gente acabou de explicar 3, 4 minutos atrás, a quantidade de abundância que a gente tem, pessoal, e essa milchama de hoje, essa guerra que a gente tem hoje, Ba'amalek, com os valores que não condizem com a Torá, midor dor, ela muda de geração em geração. Na nossa geração não serve mais estilingue, não serve mais arco e flecha, precisa ser outros armamentos bélicos. No caso, na vida entre pessoas, precisa ser na comunicação. A gente perguntou a outra pergunta, mas por que Moshe Rabbeinu, na primeira vez que bateu na pedra, não aconteceu nada? A vida segue, foi tudo ok, Hashem até falou para ele bater na pedra. Na segunda vez, quando Moshe Rabbeinu faz exatamente a mesma coisa, com o mesmo povo, no mesmo deserto, 1 minuto. Aí, cartão vermelho. Shubakir, o que aconteceu? O que mudou?
A resposta é muito simples. As pessoas eram as mesmas, Moshe Rabbeinu era o mesmo, o local era o mesmo no deserto, mas tinha uma coisa que mudou. O quê? O tempo. O primeiro episódio aconteceu com um grupo de escravos que ficou 210 anos escravos no Egito. 7, 8 gerações. Bar mitzvah do pai, do filho, do avô, do bisavô, todo mundo se via o quê? Que roupa era o bar mitzvah no Egito? Com roupa de prisioneiro. 4, 5, 6, 7, 8 gerações. A realidade deles era, nós somos prisioneiros. Recém sai o povo para o Egito, qual é o único idioma que eles entendem? Bate. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, bate na pedra. Logo que eles saem do Egito, em Parashat Beshalach, tira a água da pedra, como que eu vou tirar? Hashem fala, por favor, batendo. Mas por quê? Porque o povo só entende a linguagem do chicote, por enquanto. Passam-se 40 anos, o povo está no deserto, o povo está pronto para entrar na terra de Israel. Hashem chega para ele e fala, agora Moshe Rabbeinu, Miriam faleceu, é só hora de tirar água para o povo agora. Por favor, fala com a pedra. Moshe Rabbeinu, por qualquer razão, acaba batendo na pedra. E Hashem fica muito chateado, porque ele fala, olha, perdemos a chance. Agora era a nossa chance de mostrar que a linguagem mudou. A linguagem não é mais física, ela é verbal daqui para frente. Porque antes eles eram escravos, agora eles estão prontos a entrar, pelo menos estavam, quase, prontos a entrar na terra de Israel, e eu quero que eles saibam que agora a forma de se comunicar um com o outro não é mais no tapa, não é mais verbalmente, é kahem bidvarim, pegue as pessoas com palavras, se comunica, convence, ele explica para eles, conversa com uma pedra, ensina ao povo, que até de uma pedra dá para tirar água quando se fala com delicadeza. Bater não funciona mais. E essa é a diferença entre o primeiro episódio e o segundo episódio. E é por isso que Rashi diz, Kahem bidvarim, diz o Hatam Sofer, porque a única forma de pegar a pessoa de verdade e trazer ela ou ele para próximo da gente, mesmo quando a gente não estiver na frente dele, para que ele seja algo que a gente quer que ele seja ou ela seja, é bidvarim. Não tem nenhuma outra forma, especialmente, exclusivamente no século XXI. E quando se fala de comunicação, eu queria dar um passo para frente, já que é o tópico de hoje, meus queridos, a gente acha que comunicação é, a gente explicou, não física, mas verbal. Ok. Eu queria aprender junto com vocês que às vezes nem verbal precisa ser para se comunicar com alguém. Vou contar para vocês uma história que aconteceu com Rav Ari Levin. Rav Ari Levin é chamado Tzadik de Jerusalém. Fora que ele era tzadik pelos atos dele de bondade com as pessoas, sempre bom lembrar que Rav Ari Levin era um grande erudito em Torá e Talmid Chacham, estudava muito. Grande Talmid Chacham, um grande sábio em Torá. Uma vez, Rav Ari Levin terminou de rezar Shabbat, ou seja, sexta-feira à noite, estava começando Shabbat, ele sai do Bet HaKnesset, sai da sinagoga, e ele vê um Yehudi em Israel, mais uma vez, com um cigarro na mão, sexta-feira à noite, Shabbat, não se fuma, quer dizer, nunca se deve fumar, especialmente Shabbat à noite, com cigarro na mão, fumando, e pergunta para Rav Ari Levin, como que eu chego em tal malon? Como eu chego em tal hotel? Rav Ari Levin não queria contar para ele como chegar lá, que o indivíduo não ia saber chegar sozinho. Rav Ari Levin fala para ele, olha, eu vou te mostrar onde é o hotel, em vez de explicar, porque talvez você não vai chegar lá. E esse israelense, óbvio que sabia o que era Shabbat, com cigarro na mão, sem largar o cigarro, fala ok, e continua fumando durante o trajeto. Rav Ari Levin não se comove, não fica bravo, fala para ele ok, continua andando, tranquilo, andando, Shabbat à noite, sexta-feira à noite, e aquele senhor continua na cara de pau, na frente do Rav, fumando seu cigarro durante todo o trajeto. Andaram alguns minutos, chegam no hotel, e Rav Ari Levin fala, olha, aqui à sua direita está o local que você estava procurando. Aquele indivíduo olha para o Rav Ari Levin, e Rav Ari Levin não falou uma palavra para ele durante todo o trajeto, e diz para ele o seguinte, disse aquele israelense com cigarro na mão para o Rav Ari Levin sexta-feira à noite, saiba que eu sei que eu tenho um coração duro, Rav.
e ninguém nunca quebrou o meu coração. Você foi o primeiro. Você me tratou com dignidade. Não gritou comigo porque eu estava fumando no Shabat. Eu prometo, já que tem pessoas como você no mundo, que eu nunca mais vou fumar no Shabat, disse aquele israelense para Rav Levin. Shabbat Shalom, e foi para o hotel. O que Rav Levin falou para aquele israelense com cigarro no Shabat na frente do Rav Levin, o tzadik de Yerushalayim? Nada. Porque às vezes a comunicação não precisa nem ser verbal para que nós possamos transmitir o que a gente quer transmitir. Disse Rashi, Kachem bidvarim. Pegue com palavras. E a gente aprendeu agora que às vezes nem palavras são necessárias para que a gente possa aproximar outra pessoa para algum valor, para alguma ideia, para algum princípio que nós achamos ser importante. A única forma que existe hoje é a comunicação. Não necessariamente verbal, como a gente falou. Sabe que eu acho que o método, entre essas psicológico que Rav Levin usou é o que eu chamaria hoje, não sei se existe essa nomenclatura na psicologia, mas a gente vai chamar aqui agora assim, um método surpresa. Em situações adversas, a pessoa surpreender o outro. Pode ser com uma palavra e pode ser com um silêncio, como a gente está conversando agora. Às vezes, alguém fez alguma coisa errada. Pessoal, acompanhem comigo 2 ou 3 exemplos, anotem ele, lembrem e pratiquem ele, por favor. Em vez de gritar com a pessoa, fale, surpreenda a pessoa. Isso deixa marcas positivas na cabeça do outro. Em vez de criticar aquele que fez algo errado ou aquela que fez algo errado, fala, olha, eu vou quebrar teu galho hoje, eu vou fingir que não vi, vou deixar passar. Surpreenda esta pessoa. Mais um último exemplo. Alguém quebrou um objeto, uma criança quebrou o cinzeiro, não existe mais cinzeiro hoje, vai. Quebrou o saleiro, quebrou o prato. De repente, pergunta para a criança, olha, está tudo bem com você? Surpreenda a criança, que eu não estou preocupado com o prato, apesar que a gente sim vai estar, mas finge que não está. Surpreenda ela e diz para ele ou para ela, olha, você está bem? Ok, deixa, depois eu limpo o prato. Sozinho a criança vai aprender a não deixar o prato cair de novo. E aquela mensagem que ficou na cabeça da criança fica para sempre, porque aquela mensagem surpresa, surpreenda a pessoa. Porque a criança, quando quebra alguma coisa, o adulto, quando faz uma coisa de errado e está esperando levar uma bronca, quando a gente inverte e faz uma surpresa, o que eu chamo de método surpresa, acabou. A gente tende a kachem, a também conseguir pegar aquela pessoa ou transmitir o valor que a gente quer para a pessoa. Só que de um jeito muito mais saudável, como disse Rashi, kachem bidvarim, com palavras, e agora a gente acrescenta sábias. Método surpresa. Eu queria falar para vocês que quando a gente surpreende alguém, fica marcado a mensagem no cérebro daquela pessoa de uma forma positiva. E depois fica tudo tão mais fácil, meus queridos. E falando em comunicação, queria contar mais uma história para vocês verdadeira. Curta, simples, mas muito importante. Uma vez tinha um professor, um Rav, numa classe de crianças, ele ia ensinar o assunto chamado Erechim para as crianças. Erechim é uma parashá na Torá, e tem uma masechet inteira no Talmud, um tratado no Talmud chamado Tratado de Erechim. Erechim é se uma pessoa doa o valor dele ou dela para o Beit HaMikdash, quanto ele tem que pagar para o Beit HaMikdash como doação, porque ele falou, eu estou doando o meu valor para o Beit HaMikdash, quanto vale a pessoa? Então tem uma tabela na Torá, se ele é homem tem um valor, se ele é uma mulher tem um valor, qual a idade tem um valor de cada um, conforme a função do homem ou da mulher, conforme a idade dele e dela, correspondentemente. E de repente, esse Rav ia ensinar para a classe de alunos sobre esse conceito chamado Erechim. Falou, antes de eu ensinar o conceito, deixa eu dar uma introdução. Perguntou para eles, olha, queridos, quanto vocês acham que vocês valem? Se vocês fossem dar o valor de vocês para o Beit HaMikdash, quanto vocês acham que vocês valem? E aí, de repente, cada um começou a falar o que ele achava que ele vale, ele ou ela. Cada um começou a falar o valor que ele ou ela achavam que vale. E aí, óbvio que cada um falava isso conforme o quê?
a autoestima que aquela pessoa tinha. Se ele achava que ele tinha uma autoestima boa, ele falava, meu valor é X. Outro que tinha uma autoestima menor, falava, meu valor deve ser X menos tanto. E outro que tinha uma autoestima muito boa, falava que meu valor é X mais tanto. E assim, o Rav conseguiu dar aquela pequena introdução na classe, para depois logo chegar e explicar os conceitos de Erechim, como a gente comentou. Até que tinha um aluno, que ele era mais cabisbaixo, mais calado, um pouquinho mais low profile. E o Rav estava com medo de chamar ele, porque falou, olha, se eu perguntar para ele qual é o seu valor, eu tenho medo que ele vai falar um valor muito baixo e vai envergonhar ele. Então o Rav tentou despistar e falou, pronto, agora que já todo mundo deu a introdução, vamos pular para o tratado de Erechim. Ia começar, e aquele menino, Shloime, vira para o Rav e fala, Rav, o senhor não vai me chamar também? Aí o Rav logo deu uma virada na história e falou, não, opa, é verdade, você ainda não falou nada, querido, fala. E o Rav já estava esperando, puxa vida, o que ele já vai falar que ele vale? E aquele menino vira e surpreende a classe inteira e diz o seguinte, Rav, tudo que vocês falaram aí, os outros alunos, é um valor bonito, mas o meu valor é muito maior do que isso. Ele falou um valor mais alto do que o outro, todo mundo falou que vale 10, 20, 30, ele falou, meu valor acho que é 40, por exemplo. E o Rav da classe perguntou para aquele aluno, o Shlomo, e falou, olha, mas por que você acha que você vale tanto? Vou aproveitar, já que você está falando um valor acima de todos os outros, por que você acha que você vale tanto? E disse aquele aluno, porque minha mãe sempre fala para mim que eu tenho um valor muito alto, que eu sou a coisa mais valiosa do mundo. Então deve ser que eu sou mesmo. Por isso que o meu valor é tão alto. Uau! Quando eu escutei isso, eu falei, pera só um minutinho. Muitas vezes a gente fala tantas coisas e a gente nem imagina o que os nossos filhos guardam no coração. O meu valor é o mais alto porque minha mãe sempre me fala isso. E deve ser que ela falava com tanta sinceridade. Não é só slogan de Instagram. Ela falava com tanta sinceridade que ficou no coração do filho. E eu sei que meu valor é mais alto do que todo mundo, porque minha mãe fala isso com tanta veracidade e eu compro essa ideia. Porque essa comunicação foi positiva. Foi kachem bidvarim. Eu aprendi daqui, queria compartilhar com vocês, que as palavras que nós pais falamos para os nossos filhos entram como uma bomba neles. Essa bomba pode ser algo positivo ou lo aleno, o contrário. Mas o que um pai e o que uma mãe fala para um filho, não existe, eu falei de brincadeira. Porque eles tomam as nossas palavras com muita verdade. Mesmo que às vezes, quando é adolescente, reage de uma forma um pouco diferente, que é normal na adolescência ou na aborrecência, chamem como quiser, mas uma palavra de uma mãe ou de um pai para um filho tem muita credibilidade. O meu valor é alto, por quê? Porque meus pais sempre me falam isso. Queria dar um passo adiante com vocês, na fase final desse shiur, já que a gente está falando sobre comunicação, sobre kachem bidvarim, sobre Moshe Rabbeinu ter depois falado com a pedra. É o seguinte, um casal, queria contar uma história para vocês e andar no passo final sobre comunicação. A história se passa com um casal que estava casado 10 anos sem filhos, sem poder ter filhos. Imaginem só a angústia de ver todo mundo tendo filho, indo na escola, qual é a próxima festa de aniversário, o que vai ter em cima do bolo, reunião de pais, comprar berço novo, carrinho novo, tudo muda na vida da pessoa, Baruch Hashem. E naquele casal não. Eles foram nos doutores, tratamentos, os doutores falaram, é impossível. Então, o marido foi para o Rav Chaim Kanievsky, Zichron Libraha, e falou para ele, Rav, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Será que eu posso fazer tefilá para ter filhos? O Rav perguntou por quê. Porque todos os doutores falaram que é impossível, não é compatível, a compatibilidade entre eu e minha esposa ela é zero. É impossível que nós tenhamos filhos. Será que eu posso fazer tefilá, rezar, para um milagre? Será que a gente pode pedir um milagre para Hashem? Hashem faz o mundo viver conforme a natureza, conduzida por Hashem, óbvio, mas não mais milagres. Rav Chaim Kanievsky falou 4 palavras. En arofim yodim klum. Os médicos não sabem de nada. Eu acho, não tenho certeza, talvez esteja errado, o que ele quis dizer olha, os médicos estão falando o que eles viram, mas eles não sabem a realidade quem manda é Hashem. Mas, talvez eu esteja errado, as palavras dele foram
Ein arofim yodim kelum. Os médicos não sabem nada. Tá bom. Ok. Esse indivíduo volta para casa e a história continua. E como a gente sabe dessa história? Porque esse indivíduo contou essa história no Brit Milá do filho dele. Ou seja, ele teve um bebê. Disse esse indivíduo 4 palavras do Gaon, Rav Chaim Kanievsky, Ein arofim yodim klum, 1, 2, 3, 4, os médicos não sabem nada, naquele caso específico eu expliquei o que eu acho que ele quis dizer, fez com que a gente tivesse um bebê. Contou isso no Brit Milá do filho dele. Depois que ele conta isso, um colega dele, no Brit Milá, fala, olha, posso também contar a minha história? História do quê? Fala, deixa eu contar. Olha, eu também tenho uma história para contar. Eu e minha esposa, nós tivemos 9 filhos. E minha esposa queria mais um. Mas o médico falou, olha, do 9 para frente não vai dar. Sua esposa agora tem um problema no sangue dela. E ela ter mais um bebê vai ser algo prejudicial e perigoso para ela e para o bebê. Então, não podem mais ter filhos. Mas a esposa queria tanto, tanto, tanto. Eu achei que o mínimo que eu podia fazer, marido, colega também contando no Brit Milá do outro amigo, falou, olha, o mínimo que eu posso fazer é ir perguntar para o Rav. E ele foi para o Rav Chaim Kanievsky. Rav Chaim Kanievsky olha e fala, quantos filhos você já tem? Ele falou, 9. Falou, minha esposa quer ter o 10º. E aí Rav Chaim Kanievsky diz de uma forma divertida, para que você precisa ter um minyan? 10 pessoas. E o pai fica um pouco assim na dúvida o que responder, e ele olha, Rav Chaim Kanievsky fala para ele, Berachá ve'atzlachá, que você tenha sucesso. E brachá. O indivíduo disse amém. Obrigado, mas o que eu falo para minha esposa quando eu chegar em casa? Brachá ve'atzlachá, o que isso quer dizer? É muito vago aqui. Rav Chaim Kanievsky diz mais 2 palavras, Ihye beseder, vai estar tudo ok no português. Ihye beseder em hebraico, 2 palavras. Essa senhora fica grávida, e ela já podia ficar grávida, o problema era, como eu falei para vocês, na qualidade do sangue dela, com alguma complicação, e os médicos falaram, a partir do 5º mês você vai ter que fazer um exame perigoso, para ver que a gente te orientou a não ficar grávida. Essa mulher, no 5º mês, vai lá com o pedido médico do médico, vai fazer o exame, vai no laboratório, etc e tal, e o moço do laboratório vai lá, começa a olhar, faz o exame, recolhe, olha o resultado depois, e vai mandar para o médico, fala só um segundinho, o pedido médico e o resultado não batem. Por quê? Porque aqui está escrito que você tem uma complicação, para a gente ficar atento no nosso exame com tal coisa, a gente fez os exames, saiu o resultado, mas a gente não encontra essa complicação em nenhum lugar. E o médico falou, eu não sei te explicar, você tinha, mas agora você não tem mais. Gravidez saudável. 10º bebê nasceu, Mabruk. Tudo isso contou aquele outro pai no mesmo Brit Milá. Da onde veio? Rav Chaim Kanievsky disse 2 palavras, Ihye beseder, vai estar tudo ok. Eu fiquei pensando comigo mesmo, como que é possível que uma mulher que não podia ter filho, Rav Chaim Kanievsky diz, Ein arofim yodim klum, os médicos não sabem nada, 4 palavras, tem bebê. No outro caso, segundo caso que também contou no mesmo Brit Milá, a gente falou Ihye beseder, a segunda mulher teve o 10º filho saudável, quando era para não ter. Um minuto, como funciona isso? Óbvio que os médicos estavam certos, mas Rav Chaim Kanievsky, como Chachamim contam para a gente, tzadik gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Quando um tzadik decreta algo, Hashem faz com que isso funcione, com que valida isso. As palavras do tzadik geram uma nova realidade. Não é que os médicos estavam errados, é que a palavra do tzadik gera uma nova realidade. Qual que é o ímpar de um tzadik? No caso do Rav Chaim Kanievsky, óbvio que a gente nem tem ideia e não vai começar a medir e falar quem era Rav Chaim Kanievsky, mas certeza que homens grandes, a boca deles é cuidada com Talmud Torá, com estudo da Torá, e certeza, essa boca que falou Yebeseder, ou essa boca que falou Eina Rofim Yodim Klum, e fez com que as 2 mulheres tivessem bebês,
não é uma boca qualquer, é uma boca especial. Uma boca que estudava a Torá e muitas outras qualidades que esse homem tinha mais uma vez, mas com certeza o que a gente pode aprender é que palavras que não são delicadas não saem da boca de pessoas especiais, todos nós. Repito, todos nós. Eu sei que o youtuber fala que aquela mulher influencer que é Shlita, Rabanit Shlita, que ganha não sei quantos milhões por tantos segundos, que faz o trabalho dela muito bem feito, fala ok, mas isso para nós Yehudim é zero referência. Repito, isso para nós Yehudim tem que ser zero referência. Por quê? Porque a boca de um Yehudi, aquela mesma boca que estuda a Torá, a mesma boca que fala com Hashem na Tfilah, a mesma boca que Hashem fala com a gente no estudo da Torá, tem que ser uma boca mais limpa. Tem que ser uma boca que palavrão não pode fazer parte do nosso vocabulário, de forma nenhuma. O fato que essas pessoas falam, isso só traz mais mérito para a gente quando a gente não fala. Mas em nenhum momento traz um sinal verde para que a gente possa falar. A pessoa tem que se policiar do que ele ou ela fala. Mesmo quando bati meu dedinho do pé, ai que dói, hein? Na cadeira, não falar aquilo que a gente gostaria de falar. O gibi, aquelas cobrinhas do gibi, deixar para outra hora. Por quê? Para nenhuma hora. Por quê? Porque a gente tem que se acostumar que isso não faz parte da boca de um Yehudi. Para uma boca poder falar palavras e essas palavras acontecerem para o bem sempre, tem que ser uma boca que está cheirando bem. Boca que está cheirando bem para Kadosh Baruch Hu, uma boca que não fala palavras de baixo calão, uma boca com delicadeza. Mesmo que for a piada do português, procura outra. Porque piada que tem palavrão não pode ser piada boa. Não pode ser. Não é possível que eu vou fazer tefilá com o minyan, que eu coloco o tefilim e depois eu vou rir de um palavrão. Está na mesma Torá. A Gemara conta pra gente, meus queridos, para a gente entender o poder disso daqui, e quanto Hashem é aversivo a isso. Quando uma pessoa fala um palavrão, mesmo que ele tenha, diz a Gemara no tratado de Ketubot, logo no começo, mesmo que ele tenha 70, ele ou ela, 70 anos de uma vida boa quer dizer bem na escola, bem no trabalho, bem no casamento, que todo mundo quer. Um palavrão perde a moeda. Ah, então já estou... Não, ninguém está. A gente aprendeu, a gente faz chuvá, a gente vai para frente. Mas aprender quanto é grave um palavrão. Rir de um palavrão que contam para a gente, falar um palavrão, mesmo que é meio palavrão. Para o youtuber serve, para influencer serve. Para nós não pode servir, porque a Kadosh Baruch Hu falou, não condiz com a boca de um homem, uma mulher Yehudi. Isso faz parte da comunicação. Quando a gente fala, eu juro que... Um minuto. Um Yehudi não jura aqui. Não jura. Eu juro que um Yehudi não jura. Isso faz parte da comunicação limpa de um Yehudi. Mesmo quando a gente está chateado, cuidar do que a gente fala, meus queridos. A delicadeza faz parte da boca de um Yehudi. E a gente termina com um pensamento muito curto, já que a gente está falando de fala, kachem bedvarim, comunicar, uma fala limpa, doce, gostosa, mas eu estou chateado. Pode falar, eu estou chateado. Pode falar, eu estou nervoso. Pode falar, agora eu não quero conversar. Claro que pode, mas não pode bater, gritar, xingar. Isso não condiz com a boca de um Yehudi. É um trabalho. Se a gente errou, amanhã melhora. E depois da manhã melhora, a gente vai ver que daqui a um tempo a gente vai ficar perfeito. E é isso que Hashem quer da gente. Terminar com um pensamento muito curto que me veio quando estava preparando o shiur. Olha que interessante, meus queridos. O que mudou o curso do mundo? Pecado de Adam Arishon. Quando Adam foi criado, Hashem olha para ele e fala, você vai viver para sempre. Você vai de fato encontrar, você acha que dinheiro nasce na árvore? Daí que vem a expressão, sim, porque dinheiro nasce na árvore. Avram Avinu, Adam Arishon, desculpem, melhor dizendo, ele pegava comida da árvore, roupa vinha pronta, não precisava de roupa, estava tudo pronto. A vida inteira de Adam Arishon estava pronta, ele ia viver para sempre com Havá no Gan Eden, a melhor coisa do mundo. A gente até fala, aquele lugar estava maravilhoso, a gente até usa, era um Gan Eden. Então, Adam Arishon de fato vivia no Gan Eden. O que fez tudo mudar no mundo? E o mundo ter um plano B, que é o que a gente está vivendo agora. O que fez tudo mudar, meus queridos? O pecado de Adam Arishon. Quem foi que introduziu o pecado de Adam Arishon? Acompanhem comigo agora, pessoal, nesses momentos finais. O Nahash, a cobra.
Como que a cobra induziu Adam e Havá a pecarem, ou Havá e Adam pecarem? O primeiro homem e a primeira mulher, conversando. Está escrito na Torá que a cobra começou a conversar com Havá. Havá conversou com Adam e os três entraram pelo tubo. E o mundo está do jeito que a gente vive hoje. Que não era o plano inicial, que também é maravilhoso, mas não era o plano inicial. Por quê? Tudo começou com a fala. Qual foi o castigo do Nahash, da cobra que incitou Adam e Havá a pecarem? Pessoal, olhem que bárbaro! Ficar em silêncio para sempre. Talvez, eu não sei, depois perguntem para o Rav Google, o único animal que não tem nenhum som é a cobra, talvez. A cobra era o único ser que no começo da criação do mundo conversava, falava, dialogava e perdeu esse poder da comunicação e virou um ser silencioso. Porque o poder que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente é saber se comunicar. A cobra, Hashem falou, olha, você não usou isso direito, daqui para frente você vai ser muda para sempre. Que a gente possa usar o nosso poder e se comunicar de forma maravilhosa com outros. Semana espetacular a todos.